Olá, sou o professor Paulo Giuliassi, do curso Matemática, e a nossa aula é sobre função quadrática. Das funções elementares, a função do segundo grau é uma das mais importantes e vai auxiliar no exercício da matemática e da física. Se ligue nessa aula e mantenha o foco nos estudos. Função quadrática é uma função de R em R, definida por ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Se esse valor for igual a zero, x ao quadrado não existe e deixa de ser uma função de segundo grau. Por isso, a diferente de zero para que seja uma função de segundo grau. Exemplo: sendo f de x igual a m mais 3, x ao quadrado mais 2x menos 4, determine o valor de m, de modo que essa função seja do segundo grau ou do primeiro grau. Para ser uma função do segundo grau, o valor de a, que é m mais 3, tem que ser diferente de zero, onde m tem que ser diferente de menos 3. Qualquer valor diferente de menos 3, o valor de a será diferente de zero. E para ser uma função do primeiro grau, esse valor x ao quadrado, esse termo x ao quadrado, ele tem que desaparecer. Então, m mais 3 igual a zero, onde m igual a menos 3. Quando m for igual a menos 3, essa expressão será igual a zero, desaparece o termo x ao quadrado e fica sendo uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola que pode ter a concavidade voltada para cima, quando a for maior do que zero, ou pode ter uma concavidade voltada para baixo, se o valor de a for menor do que zero, se for um valor negativo. Então, o valor de a é quem determina se o gráfico tem a concavidade para cima ou se ele tem a concavidade para baixo. Exemplo de um exercício. Determine m de modo que a função y igual a m mais 3x ao quadrado mais 5x mais 3 tenha um gráfico com concavidade para cima. Concavidade para cima, o valor de a, que é m mais 3, tem que ser maior do que zero. Para isso, m tem que ser maior do que menos 3. E para o gráfico ter a concavidade para baixo, o valor de a, que é m mais 3, tem que ser menor do que zero, tem que ser negativo. Então, m mais 3 menor do que zero, m tem que ser menor que menos 3. Para calcular o vértice da parábola, eu preciso encontrar o valor do x do vértice e y do vértice. O x vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. E y do vértice eu tenho duas formas diferentes. Se você souber o valor de x, basta substituí-lo na equação e você vai encontrar o y do vértice. Se você não tiver o valor de x, você encontra o valor de delta e use a fórmula menos delta sobre 4a. Vamos ver um exemplo aqui. Determine o vértice da parábola representado pela função x ao quadrado menos 6x mais 10. Então, primeiramente, vamos calcular a abscissa, ou seja, o x do vértice, usando a fórmula menos b sobre 2a. O valor de b é menos 6. Então, menos da fórmula, menos 6 sobre 2 vezes 1. O x do vértice será igual a 3. A ordenada do vértice, que é o y do vértice, eu posso usar as duas fórmulas, eu vou fazer das duas maneiras para vocês. Primeiramente, como eu tenho o valor do x, v, eu vou usar a primeira fórmula. Basta substituir esse valor de x aqui na função. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3 mais 10. Chego à conclusão de que y do vértice é igual a 1. Então, sempre que eu tiver o valor de x, eu posso utilizar essa formulazinha. Se eu não tiver o valor de x, eu vou usar menos delta sobre 4a. Primeiramente, eu tenho que encontrar o valor de delta. Vou usar a fórmula b ao quadrado menos 4ac. Vou encontrar que delta vale menos 4. Vou substituir na fórmula menos da fórmula, menos 4, que é o valor de delta que eu encontrei,
dividido por 4a. Y do vértice é igual a 1, né? Mesma maneira. Então você escolhe qual das duas fórmulas você quer encontrar para achar as coordenadas do vértice. Valor de máximo e mínimo. A função, quando ela tem a concavidade para baixo, ou seja, quando ela tem o valor de a menor do que zero, ela tem um valor máximo. Observe que o valor de y cresce até chegar nesse ponto onde ele começa a decrescer. Então, quando o gráfico tem concavidade para baixo, a função tem um valor máximo. Esse valor máximo é o y do vértice. E quando a parábola tem a concavidade para cima, ou seja, quando A for positivo, quando A for maior do que zero, a função terá um valor mínimo. Observe que o valor de y, ele chega aqui, é o menor valor que y atinge, ele volta a crescer novamente. O valor mínimo também dado pela fórmula menos delta sobre 4a, que é y do vértice. As coordenadas do vértice é esse pontinho aqui, onde o gráfico faz a curvinha da parábola, né? Chamado de ponto crítico, né? X vértice e y vértice. Lembra-se que y do vértice é ele que te dá a imagem da função, né? Valor de y, valores menores que y do vértice, valores de y maiores que y do vértice. Exemplo de valor máximo e mínimo. A função menos x ao quadrado mais 8x menos 7, ela tem valor máximo ou mínimo? Como o termo a é negativo, ela tem um valor máximo. Para que valores de x a função tem valor máximo? Observe que ele não quer saber qual é o valor máximo, ele quer saber qual é o valor de x que ela vai ter valor máximo. Então esse x que ele se refere é o x do vértice. E a letra C, aí sim ele pergunta qual é o valor máximo da função. Quando ele perguntar qual é o valor máximo, aí sim você vai procurar o y do vértice. Função menos x ao quadrado mais 8x menos 7. Valor máximo ou mínimo? Valor máximo, pois a é menor do que zero. Para que valores de x a função tem valor máximo? Ele se refere ao x do vértice. Menos b sobre 2a. Menos 8 sobre 2. X do vértice vale 4. Como eu tenho x do vértice, eu vou apenas substituir o x aqui para encontrar o valor de y. Ele quer agora qual o valor máximo da função. Ele quer o y do vértice. Substituindo o 4 aqui na função, no lugar do x, eu vou descobrir que o y do vértice vale 58. Zero ou raiz de uma função do segundo grau. O que é o zero de uma função? O que é a raiz da função? Sempre que pedir, encontre o zero ou a raiz da função, basta você encontrar o valor de x' e x duas linhas, resolvendo a equação. Então, os valores de x' e x duas linhas é o zero ou a raiz da função. Por que zero? Porque é o valor de x quando y é igual a zero. Estudo dos sinais de uma função de segundo grau. Somente através do estudo de sinais você vai poder resolver as inequações de segundo grau. Então aqui, ó, quando o valor de A for maior do que zero, o gráfico vai ter uma concavidade para cima. Nós temos três situações dependendo do valor de delta, né? Quando delta for maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. Então o gráfico, ele corta o eixo x, né? Nesses dois pontos aqui, ó, são as raízes da função, x' e x duas linhas. Observe que os valores menores que x1, y é positivo, y é maior do que zero. Os valores maiores, y também é positivo. E aqui dentro, ó, entre os valores de x1 e x2, é que o valor de y, como está abaixo do eixo x, eles são negativos. A maior do que zero, concavidade para cima, delta igual a zero, tem uma única raiz. Então, ó, valores acima do eixo x são positivos, são maiores do que zero. Valor de delta menor do que zero, a equação não possui raízes. Então o gráfico ele não toca no eixo x.
A for menor do que zero, concavidade para baixo. Aqui estão os valores de x' e x'. Para cá são valores menores do que zero, pois está abaixo do eixo x. Aqui, ó, acima do eixo x, são valores positivos. Quando o delta for igual a zero, tem uma única raiz, encosta somente em um ponto do eixo x. Valores abaixo, negativo. E quando o delta é menor do que zero, não possui raízes, ele não encosta no eixo. Então, através desse estudo de sinais, é que nós vamos resolver as inequações. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Determine um conjunto de solução da inequação x² menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Então, para encontrar esses valores, eu tenho que resolver essas raízes, né? Usando Bhaskara ou não. Eu preciso saber qual o valor de x' e x', né? x' 2, x' 3. Esses aqui são as raízes da equação. Eu sei que esse gráfico tem concavidade para cima e ele vai cortar o eixo x em 2 e 3. Ó. Gráfico com concavidade para cima, corta o eixo x em 2 e 3. Intervalo fechado, maior ou igual a zero. Esse valor 2, o valor 3, etc. Como ele quer os valores maior que zero, ele quer os valores positivos. São os valores menores do que 2, é o que interessa para mim. Ou os valores maiores do que 3. Então, essa inequação, né, para que tenha valores maiores ou igual a zero, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 2, ou x maior ou igual a 3. No segundo exemplo, ele quer os valores menor do que zero. Observe que não é menor ou igual, é menor. Então, o ponto, ele é o intervalo e não é um intervalo aberto. Achando as raízes, x' 2, x', 3, faço o esboço do gráfico, ele vai cortar o eixo x em 2 e 3, pois são as raízes da equação. Como ele quer os valores menores do que zero, é o que está abaixo do eixo x, são os valores nesse intervalo, os valores compreendidos entre 2 e 3. Então, x pertence aos reais, tal que x maior do que 2 e x menor do que 3. Então, só para vocês fixarem, veja só, exemplo 1, ele quer o valor da equação, ele quer os valores maior ou igual a zero. Acha as raízes, esboço do gráfico, onde ele corta o eixo x, são as raízes, 2 e 3. Valores maior do que zero são os valores acima do eixo x. Então, são os valores menores do que 2, ou os valores maior do que 3. X tem que ser menor ou igual a 2, ou x tem que ser maior ou igual a 3. Se ele quiser os valores menores do que zero, né, para a equação ser menor do que zero, não tem o sinal de igualdade, intervalo aberto. Quando for maior ou igual, intervalo fechado. Então, intervalo aberto, as raízes da equação, o gráfico passa no ponto 2 e 3, menor do que zero, é o intervalo abaixo do eixo x. São os valores compreendidos entre 2 e 3. Tá ok? Então, x tem que ser maior do que 2 ou menor do que 3. Então, com isso, terminamos a nossa aula de função do segundo grau. Não esqueçam, mantenham o foco e resolvam os exercícios para a memorização. Até a próxima!